pouco da importância da maturidade. Como eu disse, nós vamos trabalhar esses 2 meses nas quartas-feiras, como adquirir a maturidade, em um combo de várias informações que Deus nos deu na palavra do Senhor. Mas nessa noite eu quero trazer esse início para mostrar para você a importância disso. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, algumas versões escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, obrigado por essa mesa posta, a qual podemos nos assentar, para desfrutar desse sacrifício que nos gerou vida e vida em abundância. Meu Deus, eu peço ao Senhor que a tua graça repouse sobre nós. Obrigado porque podemos ver a tua igreja em movimento, o teu reino em movimento, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Pedro, da pastora Simara, que o Senhor nos trouxe em segurança. Deus, nós te louvamos por essa hora, Senhor, e clamamos a ti, fala conosco mais uma vez. Nós quebramos toda e qualquer ação do diabo contra a nossa mente, contra o nosso coração. Jesus, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é suficiente nesse lugar, que não há necessidade de mais nada e mais ninguém, o Senhor é suficiente. Por isso nós clamamos, enche-nos com a tua misericórdia, enche-nos com a tua graça. Deus, abençoe a vida do Gabriel, que ministra os surdos agora. Abençoe também os teens lá em cima, no salão deles, as crianças aqui atrás. Meu Deus, abençoe os que nos ouvem pela internet. Pai, nós declaramos no nome de Jesus a tua vontade sendo feita. Cerca bebedouro com fogo agora. Deus, como diz a tua palavra, nós amarramos o valente para saquear tudo aquilo que é nosso, ó Deus, por herança. Por isso nós declaramos, ó Deus, que todo joelho e toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. E que comece hoje, que comece aqui, que comece agora, ó Deus, o teu senhorio neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos Paulo nos mostrando que nós temos direito a heranças. Na verdade, o filho automaticamente, naturalmente, ele tem direito à herança do seu pai, da sua mãe. Assim, quando o pai e a mãe morrem, falece, os filhos, eles têm direito àquela herança que o pai então deixou. E Paulo diz que quem se torna filho também na questão espiritual, se torna herdeiro de Deus. Olha o que diz Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só que muitas vezes, irmãos, nós precisamos definir quem é filho. Primeiro ponto que precisamos analisar: quem é filho? Será que todo mundo é filho de Deus? Será que todo ser humano é filho de Deus? Eu já digo para você que não. Todo ser humano é criatura de Deus. Filho, somente aquele que entregou a sua vida para Jesus. Talvez você entrou por aquela porta, ainda você não se decidiu por Cristo. Você é uma criatura feita pelo Senhor, amada, uma criatura que Deus deu o seu Filho para morrer por você. Mas se tornar filho é aquele que entrega a sua vida para Cristo. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho é só para aqueles que entregam a sua vida para Cristo. E a herança desses filhos? Qual é a herança que Deus dá aos seus filhos nessa vida? Existem as heranças eternas, que a principal delas é a salvação. Existe uma herança
de salvação para todos os que entregam a sua vida para Jesus. Você passa do lamaçal do pecado para o reino do Filho do seu amor. Você sai da potestade do inferno e agora é transportado para esse lugar de salvação, de regeneração, de reconciliação. Até ontem, dando uma palavra para os intérpretes, eu dizia sobre os surdos não precisam de cura, eles precisam de reconciliação com Deus, assim como nós precisamos. E a nossa herança, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, nossa herança primária, primordial, estupenda é a herança da salvação. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível. As heranças da terra são corruptíveis, mas há uma herança espiritual que ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar nos últimos dias. Como também Efésios 1,3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, você que é filho, você tem heranças espirituais de Deus nas regiões celestiais. Como também nós temos direito a heranças naturais. Deuteronômio 28 vai dizer que quando nós ouvimos a voz do Senhor, e o filho ouve a voz do Senhor, quando o filho ouve a voz do Senhor, as bênçãos correrão e o alcançarão. Ou seja, eu tenho direito a promessas de Deus, fisicamente falando, naturalmente falando. Você vai ver Deuteronômio ali, Moisés dizendo sobre o campo, sobre comida, sobre roupa, sobre animais. São heranças de Deus para a nossa vida. Heranças que Deus proporciona para nós. A grande questão, queridos, é: por que muitas vezes, e eu queria que você pensasse isso agora, por que muitas vezes, mesmo eu sendo filho, mesmo eu tendo aliança com Deus, herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo, por que muitas vezes eu não usufruo dessas heranças? Eu não usufruo das coisas espirituais que Deus já me deu? Por que eu não usufruo de coisas naturais que o Senhor me presenteou? Por que eu não vivo as heranças na minha família como eu gostaria, com os meus filhos, com o meu casamento, nas finanças? Por que eu não vivo as promessas de Deus nos meus sonhos emocionais? Por que eu não entro nesse lugar de concretização de promessas? O texto que lemos vai nos dizer: enquanto o herdeiro é menino, nada ele difere de um escravo. Ou seja, enquanto eu tiver uma postura de menino fala de maturidade. Enquanto eu tiver uma postura imatura em algumas áreas da minha vida, o próprio Deus segura essas heranças, essas promessas, essas bênçãos, esses mistérios dele. Ele segura, por quê? Porque se ele me der aquilo, talvez eu me destruo. O menino ainda ele não está preparado para lidar com as heranças do pai. Por isso que você vai ver o filho pródigo, quando ele pega antecipadamente a sua herança, ele se autodestrói, ao ponto de terminar em um lugar, irmãos, ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Não era hora dele usufruir da herança, mas ele insistiu tanto para o seu pai lhe dar a herança, que o seu pai lhe dá, e ele se perde. Por isso que Provérbios capítulo 20, versículo 21 vai dizer: a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Ou seja, por que muitas vezes eu não estou colocando as minhas mãos naquilo que eu tenho direito? Porque eu não estou preparado para aquilo. Hoje, infelizmente, existem pessoas vivendo limitadas, controladas por uma ação espiritual, inclusive do próprio Deus, porque ainda elas não estão prontas para entrar nesse lugar de liberdade. Quantos estão me entendendo? Deus deseja levar a igreja em um aceleramento de maturidade, para ela entrar em alguns lugares proféticos, apostólicos, evangelísticos, mestrinos, pastoral, para ela poder avançar com aquilo que o reino tem, mas ela precisa amadurecer. Porque senão, de fato, irmãos, podemos nos perder. Hoje pode ver as estatísticas.
Quando uma pessoa ela adquire um dinheiro ou 1 milhão, né, que seja de uma forma, em um jogo, né, de azar, sei lá como, né, fala aí, nunca joguei, nem sei como é. Mas às vezes a pessoa joga e ganha, ela não tem estrutura para ter aquele dinheiro. Passa um tempo, ela está pobre, 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 mais endividada do que antes. Porque fez do dinheiro, só gastou, 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 não se preocupou que o dinheiro uma hora acaba. Foi gastando, 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 postou nas redes sociais. Aí você vê fulano de tal que ganhou na tal cena. Não posso falar que está filmando, né? Na tal cena da vida. Foi roubado. O outro, né, foi levado no cativeiro. Porque foi expondo, né, aquilo tudo de uma forma inconsequente, imatura. E quando foi ver, perdeu tudo. Quando não, pessoas que recebem herança de seus pais, de avós, da família, e acaba se autodestruindo porque não tem maturidade para aquilo. E muitas vezes isso acontece conosco, com o próprio Senhor. Esses dias eu me peguei, né, orando sobre isso, em relação a algumas coisas. Deus, por que algumas coisas ainda não aconteceu? E o próprio Senhor dizendo a mim, porque ainda você precisa amadurecer em algumas coisas. E eu falei, uau! E aí às vezes a gente faz campanha após campanha, oração após oração, jejum, desce monte, sobe monte, desce monte, sobe monte, e procura profeta daqui, profeta dali, vai para lá, vem para cá, mas muitas vezes o que precisa é um lugar de maturidade, para que Deus possa olhar e derramar a sua herança. E maturidade, queridos, muitas vezes não está só na idade que a pessoa tem. A pessoa pode ter 20 anos e se tornar madura em alguns pontos e aspectos que nós vamos ver, como também uma pessoa de 90 anos, por não ter trilhado um caminho de amadurecimento, de maturação, ela mesmo com 90 anos, ela pode ser imatura em algumas áreas, e por ser imatura em algumas áreas, ela deixa de viver a plenitude daquilo que Deus quer por imaturidade. Por isso que nós vamos ver em Hebreus 5,13 dizendo, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é o justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Ou seja, tem gente que ainda está no leitinho, em algumas coisas da fé, sendo que Deus quer dar uma feijoada para você comer, meu irmão. Até ontem eu estava na casa de um casal da igreja, eles fizeram um feijão gordo lá, irmãos, que eu fui devagar com o Leonan, que é pequeno, não posso encher de feijão gordo, mas eu entrei com solo, irmãos. Mas o Leonan não pode, 3 anos, porque ele vai passar mal. Assim é a nossa vida, tem gente querendo comer a plenitude de Canaã, mas ainda não tem maturidade para entrar nisso. E aí se revolta com Deus, e Deus lá no céu dizendo, amadurece meu filho, que dói menos. Amadurece que o processo acelera. Olha só a definição de maturidade. Maturidade é a capacidade, olha só, de agir, pensar e reagir com equilíbrio, responsabilidade e discernimento mesmo diante de situações difíceis, de pressões ou de emoções fortes. Ter maturidade é você saber agir, pensar e reagir diante das situações. Por isso que eu digo, às vezes há pessoas de 20 anos que diante de uma crise, eles sabem reagir diferente. Alguém lá de 90 ainda não sabe, porque não amadureceu. Numa perspectiva bíblica, maturidade é um crescimento espiritual de uma pessoa à semelhança de Cristo. Por que nós temos insistido, irmãos, com esse tema, vivendo para Cristo, por Cristo e em Cristo? Porque nós precisamos pegar a nossa vida nas diversas áreas que estamos construindo e levar a nossa vida para esse lugar em Cristo, porque em Cristo nos tornaremos maduros. Pela manhã nós estávamos apresentando os novos membros, como faremos já já com os que vieram à noite, e eu disse para os irmãos de manhã, eu não tenho nada para prometer para vocês, a não ser Jesus, porque Jesus é suficiente para a vida de vocês. Só que hoje nós vivemos um universo onde a igreja, essa super graça, ela vai apresentando e fazendo promessas e mais promessas. Irmãos, já não existe mais a caixinha de promessas, sabia disso? Hoje é o chat GPT. Qual é a promessa de hoje para mim? Irmãos, eu fui fazer esse teste. Eu falei, amor, eu vou fazer esse teste do GPT. E eu abri o GPT, pastor Daniel, e disse, GPT, Alexa,
fale comigo um versículo bíblico. Aí sabe o que ela falou para mim? Irmãos, profeta até na inteligência artificial apanha. Ela disse, não se dobrará diante de outros deuses, não fará outras esculturas. Eu falei, nossa, nem aqui você pega leve comigo. Mas tem gente que às vezes vai abrir, né, o chat GBT ou a caixinha de promessa, querendo só as promessas, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Irmãos, tudo isso Deus faz, mas se nós não canalizarmos a nossa vida para sermos pequenos cristos em maturidade, nada acontece. Por isso que eu acredito em um tempo em que Deus está afunilando a igreja para esse lugar. Até de manhã eu disse, irmãos, os 5 ministérios não é para engrandecer homens, os 5 ministérios não é para engrandecer apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, não. Os 5 ministérios, segundo a Bíblia diz em Efésios, é para abençoar os santos, aperfeiçoar os santos para a maturidade. Mas por que muitas vezes a igreja não está se tornando madura? Porque os 5 ministérios são imaturos. Porque os 5 ministérios ainda não se ajustaram com o propósito de Deus, no que diz respeito a um crescimento. Mas o Senhor nesses dias, Ele quer soprar sobre a nação brasileira um espírito de maturidade, a qual esse espírito vai nos envolver ao ponto das promessas acontecerem, irmãos, aonde nós não vamos nos perder. Onde poderemos orar por um paralítico e ele sair andando e não tomarmos a glória para nós, a glória continua sendo Ele, ao ponto de nós fazermos projetos na Bahia, projetos por onde formos e a glória não ser nossa, o nosso nome não aparece, o nosso CPF não aparece, o que aparece é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque enquanto o herdeiro é menino, ele fica, é meu. Não é assim, Aline? As crianças é assim, né? Você tem 2, diga-se de passagem, né? Sangue de Jesus tem poder, né, amiga? Eu tenho 3, irmãos. Aí quando eu disse para a Fernanda, chega, hein? O carro só cabe 5. Ela disse, compra um carro de 7 lugar. Eu corri e fiz a cirurgia. Para não correr o risco, irmão, de ter que comprar uma van. Mas criança é assim, irmãos. O Leonan, ele pega o que é dele, ele segura e fala, é meu. Aí o amiguinho chega com o brinquedo dele, ele pega o brinquedo do amigo e fala, e esse também é meu. Jesus nesses dias quer levantar uma igreja que vai dizer, essa glória é sua, esse poder é seu, essa honra é sua, essa casa é sua, esse projeto é seu, nada é nosso, irmãos. Por isso eu acredito que precisamos entrar em um lugar, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino. Qual que é um caminho para a maturidade? Maturidade começa quando eu deixo de falar como um menino e passo a falar como uma pessoa madura. Eu deixo de sentir como um menino e passo a sentir como um homem maduro. Como também eu passo a pensar como alguém grande. E eu queria pensar com você algumas coisas. O que é isso na prática, pastor? E maturidade espiritual fala de uma falta de um crescimento na nossa fé. Irmãos, você quer julgar a sua maturidade, eu não quero julgar ela. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para te julgar, você precisa se autoavaliar. Mas alguém que está numa imaturidade, ele não avançou na sua fé. Ele não cresceu espiritualmente. Eu quero dizer para você, independente do seu tempo de conversão, hoje você tem que ler mais do que você leu ontem. Hoje você tem que ler mais da palavra, orar mais do que ontem, jejuar mais hoje do que ontem. Porque o menino é inconstante, mas a pessoa madura, ele entra num lugar de constância no Senhor, e a sua fé, ela passa a crescer de uma forma que nada vai abalar. Só que muitas vezes na imaturidade, cristãos que depois de anos na igreja ainda não compreendem verdades profundas da Bíblia, vivem de emoção e não têm firmeza na palavra. Irmãos, maturidade fala de uma igreja que é firme na palavra. Pode vir ventos de doutrinas, pode vir ventos e mais ventos, ele não cai para lá e nem para cá, porque ele está estabelecido na palavra. Às vezes tem pessoas que me procuram, pastor, você viu tal movimento, começou um movimento aqui, um movimento ali. Irmãos, eu faço que nem os apóstolos. Se for de Deus, vai prevalecer. Se não for de Deus, vai se desfazer já já. Mas nós não mudamos a nossa roupagem, porque o mundo esse mundo gospel está mudando as suas roupagens.
Só que muitas vezes, pela imaturidade de fé, nós deixamos de crescer. Lembre de Samuel. Ana levava para ele uma roupa anual, porque Samuel crescia. Eu vou um pouco mais para os nossos dias. Talvez, eu não sei, né? Até no meu filho estava acontecendo isso. Mesmo com a modernidade, a minha esposa levava o Leonan no médico. A doutora colocava ele numa maca. Aí pegava um trem de madeira. Sabe, que abre assim? Aí segurava a cabeça dele, esticava as pernas, colocava a madeira, esticava, media assim, ia pressionando ele, e ele chorava durinho, e ela tirava a medida exata dele. Passava X tempo, voltava lá, colocava ele na cama de novo, com aquele treco de madeira. Ó, ele cresceu. Se ele não estivesse crescendo, ela falava, ó, nós vamos precisar entrar com um processo para ele crescer, para ele desenvolver, porque é natural o desenvolvimento de uma pessoa, e isso também se aplica na sua fé, na sua maturidade. Você precisa ser amanhã melhor do que você está sendo agora. Outra coisa, impulsividade e falta de controle. Irmãos, uma pessoa imatura, ela é impulsiva, e ela não tem controle em suas ações. Quanto que a igreja tem sofrido, famílias têm sofrido, casamentos têm sofrido por impulsividade e falta de controle. A Bíblia diz que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú, a Bíblia diz que ele se desespera e na sua impulsividade ele troca aquilo que Deus tinha dado para ele como uma herança perpétua. De Esaú viria o sucessor e assim sucessivamente, mas Esaú, ele deu o direito dele por um prato de lentilha. Quantas vezes na imaturidade nós estamos trocando heranças, irmãos? Estamos reivindicando para Deus algumas coisas, mas Deus já passou de nós em alguns aspectos, porque nós entregamos, nós trocamos. Em uma aplicação prática, pessoas que fazem escolhas precipitadas, tomam decisões sem orar, falam sem pensar, pode arrumar problemas eternos para si, para os seus filhos, para as gerações que virão. Por isso, o imaturo, ele sai resolvendo de todo jeito. O maduro, ele para orar. Ele para pensar. Ele para avaliar. Como você tem sido esses dias? Imaturidade fala de uma facilidade para se ofender e criar divisões. O imaturo, ele é fácil para discutir quem é maior. Lembra dos discípulos? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Não, eu sou maior, eu sou. Não, eu não sou. Isso é coisa de menino que entra em um lugar para causar divisões e crescimentos fora da hora. Irmãos, maturidade é um lugar que você não se ofende. Por mais que você sente a pressão, você não se ofende. E você não cria lugares onde você tem que se destacar para que outros reconheçam você. Quantos de nós, muitas vezes por imaturidade, estamos sendo pessoas causadoras de divisão ao invés de reconciliação, amando de querer proteger uma posição que vivemos. Não, Deus deseja criar em nós corações que não dividem, mas corações que vêm para somar, corações que vêm para estabelecer o reino de Deus por onde nós passarmos. O imaturo, ele vive por sentimentos e não por fé. Igreja, ouça o que eu vou dizer. Eu estava fazendo hoje um devocional com minhas filhas, dizendo para elas: filhas, a felicidade é resultado das coisas que a gente vive, mas a verdadeira alegria resulta do Senhor. Se tudo estiver bem, o Senhor está me abençoando. Se tudo estiver mal, o Senhor continua me abençoando. A minha alegria não depende das circunstâncias, minha alegria depende do alto. Só que muitas vezes nós vivemos em uma igreja almática. E nós precisamos aprender com essa mesa. Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Irmãos, Jesus é o modelo. Se Jesus conseguiu chamar o seu melhor amigo de Satanás, e o seu inimigo de amigo, isso mostra uma maturidade. Quer saber quando você e eu vamos amadurecer? Quando a gente conseguir olhar nos olhos dos nossos amigos e dizer: você está com mau hálito.
E a gente poder olhar para os inimigos e dizer, cara, eu te amo tanto. Pastor, isso não é falsidade? Não, irmão, isso aí é maturidade. Você não está deixando com que o comportamento dos outros defina o seu comportamento. Não, pastor, eu perdoei, mas não converso mais. Página virada, imaturo. Pastor, eu perdoei, mas não me sento mais à mesa, imaturo. Precisamos voltar para um lugar, meu irmão, mesmo que doa, mesmo que machuque, mas o tapa que me deu de um lado, Jesus disse, deu outra face. Mas hoje nós preferimos cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou, né, pastora Elisa? Tem sabor de mel. Não, irmãos, a gente precisa vir para esse lugar, aonde o nosso coração é mais movido por fé do que por sentimento. O imaturo necessita constantemente de atenção, de aprovação. O imaturo, falta nele responsabilidade e constância. Vou correr por causa do tempo. O imaturo, ele é invejoso, ciumento e criador de contendas. O imaturo, muitas vezes não consegue olhar nos olhos do Criador para ser confrontado das suas mazelas. O imaturo, quando acontece uma situação, o que ele vai dizer? É a mulher que tu me destes. Aí você vê Jesus levando os seus discípulos para um lugar de maturação. E aí Jesus vai dizer na mesa, um de vós. Ah, irmão, se você pegar isso no teu espírito, no começo de tudo ele disse, Adão, o que aconteceu? E Adão vai dizer o quê? Foi a mulher que tu me destes. Aí Deus vai na mulher, foi a serpente. Aí na mesa, Jesus, na mesa com seus discípulos, ele vai dizer, um de vós há de me trair. Sabe o que os discípulos fazem? Senhor, porventura será eu? Aí o outro discípulo, Senhor, será eu? O imaturo, ele não joga o problema para o outro, ele mata a bola no peito e resolve o problema. O Senhor quer, nesses dias, levantar essa igreja que vai matar a bola no peito dizendo, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, afasta da minha geração essa maldição. Senhor, eu quero ser a pessoa que vai alinhar esse propósito para aquilo que o Senhor quer fazer. Quando eu cheguei a ser homem, olha o que Paulo vai dizer. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de criança. Sabe o que Deus quer comunicar conosco esses dias? Chegou a hora da gente ir para frente do espelho, notar ainda aquilo que é meninice e deixar, irmãos. Não espere que um anjo vá descer e tirar a meninice da gente, não. Paulo está dizendo, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Chegou dias da igreja, olhar no espelho e dizer, a partir de hoje eu paro com isso. A partir de hoje eu deixo essa atitude. A partir de hoje você vai ter 8 assuntos durante esses 2 meses, que você vai poder olhar no espelho e dizer, isso aqui eu estou em falha, eu vou deixar isso, porque eu quero me tornar um homem de Deus, eu quero me tornar uma mulher de Deus, para viver a herança do Senhor para a minha vida. O que não pode mais é a gente carregar conosco os comportamentos de menino. E isso eu falo, irmãos, não na igreja. Recentemente eu fui fazer uma visita. Eu disse isso aqui recentemente eu disse para vocês. Você quer fazer uma visita quando a criança está perto, ela entrega tudo. E papo vai, papo vem, o marido, a esposa, aquela coisa toda, pastor, graça e paz, aleluia, aquela coisa gostosa. Faltou até ter um fundo musical, Léo. De repente a criança olha e fala, mas meu pai na igreja ele é sorridente, aqui ele não sorri nada pra gente. Irmãos, eu não tinha onde socar a cara. Porque lá, pastor, ele é tão gentil, aqui é coice em todo mundo. Irmãos, eu fui abaixando na cadeira e dizendo, fala Deus, né? Maturidade, irmãos, é você ser quem você é, seja aqui, seja no teu quarto com Deus, seja na rua, seja lá no mundo, seja no seu ambiente de trabalho, você é o que você é. O menino não. O menino gosta até de que compra para ele a fantasia do Superman. Ele gosta de se sentir.
Quero dizer para você, é dia de você ir para frente do espelho e tirar as máscaras, tirar as fantasias. Talvez chegou a hora de você fazer como Jacó, olhar para Deus e dizer: eu não saio daqui e eu não te deixo se o Senhor não me abençoar. E o anjo pega e aquela briga toda, Jacó estava dizendo, sabe o quê? Eu quero deixar de ser esse menino trapaceiro, esse menino que gosta de tomar a herança do outro, e eu quero agora ter uma maturidade de tomar a herança que é minha. Aí sabe o que acontece? O anjo fere a sua coxa, porque toda maturidade vai trazer dores. Crescimento gera dor, irmãos. Crescimento machuca, só que vai fazer de você pai e mãe de nações, de propósitos, de sonhos, de promessas de Deus. Sabe por que Deus fez isso com Jacó? Porque precisou de um dia Jacó fazer um caminho de volta para Esaú. Lembra do Esaú que quis matar Jacó, depois que descobriu que Jacó havia roubado o seu direito de primogenitura? Agora Jacó se transforma em Israel, e ele faz um caminho de volta, e ele encontra o seu irmão no caminho, e abraça o seu irmão, se reconcilia com ele, e segue a sua jornada. A maturidade vai levar você a restaurar relacionamentos, que imaturos ainda persistem em vivê-los, mas Deus te levará a um novo ambiente. Sabe por quê? Porque Cristo, o nosso maior modelo, na cruz do Calvário, provou que a maturação nos leva a um lugar de conquista espiritual. Por isso que eu encerro dizendo, irmãos, esforcem-se para que você una na sua fé pontos que te façam crescer nesses dias. Ao ponto que Jesus mesmo disse, Paulo mesmo disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa base. Qual é a situação de menino que a gente precisa deixar? Você consegue refletir nessa noite comigo? Qual a situação que eu preciso colocar diante do Senhor? Para que o meu casamento melhore, o que eu preciso amadurecer? A minha comunhão com os meus filhos, para que melhore, o que eu preciso amadurecer? Não, pastor, mas é meu filho. Não, irmãos, começa lá em Malaquias, o coração do pai se converte ao filho, e o filho ao pai, e então Deus vem e não fere a terra com maldição. Só que a imaturidade muitas vezes vai dizer o quê? Eu me curvar para o meu filho? Eu aprendi assim, meu pai me formou assim, eu não me curvo para os meus filhos. Mas a Bíblia diz, o pai se converterá aos filhos, os filhos aos pais, e Deus não ferirá a terra com maldição. Hoje a gente vive numa geração que os pais querem tesouros, mas a Bíblia diz que o pai que entesoura para o filho, não o filho para o pai. Consegue entender, irmãos, o nível de maturidade? Hoje a gente vive em um lugar que os apóstolos querem que beijam seus anéis. Hoje a gente vive num lugar que os apóstolos querem os primeiros lugares. Hoje a gente vive numa geração em que é difícil dizer isso, mas que os grandes não estão mais servindo os pequenos. E a maturidade é quando você consegue, na sua grandeza, ajoelhar para lavar o pé do seu discípulo. Jesus, ele entra em Jerusalém. Eu encerro. E ele chora pelo povo. Sim ou não? Só que ele não para no choro. Ele não para no choro e na necessidade do povo. Onde Jesus vai? Ele vai para dentro do templo, com o chicote na mão. Colocar em ordem aquilo que a imaturidade da época colocou em desordem. Ele vira as mesas dos cambistas e diz, essa casa é uma casa de oração. E depois ele volta para a necessidade do povo. O que eu quero dizer, irmãos? O Senhor deseja ver uma igreja novamente alinhada com a santidade do Senhor, alinhada com o prumo de Deus, alinhada com aquilo que o céu está alinhando, para que então a gente possa tocar as nações, tocar os povos, tocar os bairros, tocar as mesas, mas com maturidade.
E isso começa de mim e de você. Você pode ficar de pé comigo? Nós vamos ceiar. Segunda Pedro 1 diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. E aí, Pedro vai dizer: acrescente a sua fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade, amor e fé. Isso nós vamos tratar esses 2 meses. Como eu disse pela manhã, eu não te prometo muita coisa esses dias, mas eu prometo para você que Jesus ainda é suficiente para a igreja nessa terra. Jesus ainda continua sendo a base de tudo, e Ele quer te atrair para perto dEle nesses dias. E sabe o que a gente pode fazer para antecipar isso? Dizer a Ele: me leva para mais perto, me leva para o teu coração, me leva para esse lugar onde a minha meninice se desmonta, me leva para esse lugar onde o meu senhorio cai diante do seu senhorio. Amém? Você pode fechar os seus olhos. É uma noite de ceia, é uma noite de exame, é uma noite de avaliação, é uma noite de concerto diante da mesa. Quero dizer para você que essa noite não é a noite que você vai dizer que você é digno de estar à mesa, porque ninguém é digno, mas é a noite de não tomarmos a ceia indignamente. Isso fala de você reconhecer o sacrifício de Jesus, que não é só um pão, não é só um vinho que está aqui. Essa é a noite que eu e você podemos olhar para a mesa e dizer: está ali o corpo e o sangue que muda a minha vida. Mas isso também não nos dá o direito de tomar a ceia de qualquer jeito. Por isso há o exame. Mas Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e coma. Esse exame não é para te tirar da mesa. Esse exame é para que você na mesa conserte a sua vida. Por isso essa é a tua hora. O Senhor nessa noite está dizendo: quer se desvie para um lado ou para o outro, sempre haverá uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Talvez essa é a noite de olharmos para os olhos do nosso Criador. O maduro chama a responsabilidade para si. Tome uma postura nesse momento. O problema não foi seus pais, o problema não foi seu patrão, o problema não é seus filhos, não é o seu pastor, não é o seu rebanho. Chame a responsabilidade para você nessa noite. E peça para Ele: eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar o meu estado, Senhor. Enquanto eu não tiver força para romper com essa imaturidade. É tempo de coisas novas, é tempo de níveis novos. Mas depende de você, ó igreja. Adore ao Senhor. Aumente o volume da sua adoração e se entregue a Ele. Traga-me pra mais perto. Sim, vamos subir com asas como de águia. Eu quero conhecer. Até os jovens se cansam, se fatigam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas. Este menino, e volte para o gozo do teu Senhor. Este menino, e volte para o gozo do teu Senhor. Teu coração. Chega de ferir a rocha. Chega de ferir a rocha, diz o Senhor. É tempo de falar a rocha. É tempo de maturidade. Não é na força do teu braço, mas é na força da honra com o Senhor. Teu coração.
Se Deus é Deus, seguiu. conhecer. Se mal é Deus, seguia mal. O teu amor é tão É mais tempo dele doce. fazer diferença entre o joio e o trigo. Já provei, queremos conhecer. O trigo se curva diante dele. O trigo na maturidade se curva diante dele. Leva-nos mais profundo. Ah, Espírito de Deus, Conhecer. não nos deixe, Senhor, ser enrijecidos por essa vida. Teu amor é tão mais doce. Senhor, a tua palavra diz que aquele que é de dura cerviz, o Senhor quebra no meio sem que haja cura. Senhor, venha ao nosso encontro. Venha ao encontro da igreja brasileira, Senhor. Teu coração. Nós queremos atrair o teu olhar. Nós não queremos a tua bênção, nós queremos o Deus da bênção. Porque em ti há plenitude de alegria. Em ti eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Traga-me, Jesus. Desperta uma igreja que tem fome e sede Traga-me pra mais perto. pelo reino do Senhor, pela justiça social, pelo trabalho missionário, Senhor, uma igreja que avança. Teu coração. O teu amor é Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Oh, aleluia. Traga-me pra mais perto. Sim, Jesus. Leva-nos mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, o teu amor. Oh, Espírito de Deus. Tudo que eu já provei, eu quero conhecer teu E nós te prometemos, Jesus, toda honra e toda glória será tua, sempre tua, Senhor. Toda honra, toda glória será sempre tua. O Senhor é suficiente, Jesus. Senhor e Salvador. A ti a honra, a ti a glória, Senhor. A ti a honra, você pode dizer isso? A ti a honra, Jesus, a ti a glória, Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo começou em ti, tudo voltará para ti, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nada temos se do alto não for nos dado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Era labaçando, era labaxando. Show, alabaça. Ere bacana, alababaxê.
Sabe, queridos, ainda com os seus olhos fechados, a Bíblia diz sobre 2 profetas. De manhã, enquanto orávamos, o Senhor trouxe esse texto ao meu coração e eu compartilhei com a igreja de manhã. E agora o Senhor me lembra de novo. As Escrituras diz sobre 2 profetas, o profeta novo e o profeta velho. E Deus havia dito para o profeta novo: não vá por esse caminho, vá por aquele caminho. E quando o profeta novo está saindo, o profeta velho chega e diz: não, não é por aí, é por aqui. E aquele profeta novo então deixa a direção do Senhor e vai em direção ao profeta velho. E a Bíblia diz que no caminho um leão aparece e mata aquele profeta. O animal que levava aquele profeta não foi... A Bíblia diz em Hebreus que nos últimos dias ele não falará por meio de mais nada a não ser por Cristo. Que Cristo seja a nossa voz, que Cristo seja a nossa bússola, que Cristo seja a nossa direção por meio da Bíblia, por meio de homens maduros, por meio de profetas maduros que não querem a glória, que não querem a fama, mas que querem o encargo do céu. Se você morreu nesses últimos dias, amando de homens por aí, de mulheres por aí, de homens possuidores, de homens que não temiam a voz do Senhor, mas sim os seus próprios desejos, o Senhor quer ressuscitar a tua vida nessa noite. O Senhor quer ressuscitar o teu ser espiritual nessa noite. Talvez foi liberado sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, uma unção de ditador, uma unção de controle, uma unção de possessão. Mas Ele está aqui, o leão de Judá, para trazer vida para o teu coração, para trazer voz para o seu destino. Recebe isso nessa noite e aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te aguardamos ansiosamente, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Pode se assentar por um instante.